Olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje nós vamos falar sobre verborreia quântica, hipnótica. Nesse vídeo eu vou lhe contar um grande segredo de hipnose. Se você se interessa por hipnose, especialmente se você trabalha ou pretende trabalhar com hipnose, se você pretende trabalhar como hipnoterapeuta, esse vídeo, eu vou lhe contar um grande segredo, que muitas vezes os hipnotistas, hipnoterapeutas também já sabem, mas muitas vezes não se tocam desse segredo, Não utilizam ele como poderia ser utilizado. Mas o objetivo desse vídeo não é esse. O objetivo desse vídeo é falar sobre um dos maiores perigos que nós corremos. Nós que estamos em busca da verdade, despertar a consciência, aprender mecânica quântica, aprender a co-criar, aprender a ter mais conhecimento real, consciência real sobre esse mundo, sobre a vida, sobre tudo, é um dos maiores perigos que nós corremos. E eu gravo vídeos aqui quando eu tenho algo para dizer. E talvez esse vídeo seja um dos que eu seja criticado. Eu fui criticado bastante em alguns vídeos passados e eu estou pisando no calo novamente. Então vamos lá. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte sem açúcar e delicioso. E vamos lá. O negócio é o seguinte, é bem simples, eu gravei esse vídeo aqui. E esse vídeo aqui eu falo sobre síndrome do professor Astromar, O professor Astromar era aquele personagem de Rock Santeiro, professor, que falava palavras bonitas e todo mundo aplaudia, mas ninguém entendia nada, E eu peguei um comentário de uma pessoa que colocou abaixo de um vídeo meu. Se você quiser, o vídeo está aqui. Se você não assistiu, ele está aqui nessa bolinha, está aqui embaixo na descrição e também está no primeiro comentário. Eu vou fixar lá com o endereço desse vídeo aqui, para que se você quiser, você vai assistir e você vai ver o comentário. E eu fui muito criticado, porque disseram assim, você está usando o comentário para criticar, para ridicularizar. Não. O objetivo não foi esse. O objetivo foi expor para nós. Isso é um problema que nós todos temos. Eu, você, e é muito fácil apontar o dedo para o outro, mas nós somos espelhos uns dos outros, E eu vou novamente, me expor a críticas, porque eu vou novamente usar um comentário abaixo de um vídeo meu, E eu quero agradecer a Marcelo por ter colocado esse comentário. Ele colocou assim, ontem a respeito desse vídeo. Ele colocou assim: eu entendi o que ele quer dizer. Por mais que esteja desconexo o seu comentário, a pessoa que o escreveu em palavras bonitas ou mal colocadas por alguém que não alcançou ainda entendimento lógico, é ainda o café na boca, O gosto do café, Eu vou começar de novo. Eu entendi o que ele quer dizer. Por mais que esteja desconexo o seu comentário, a pessoa que o escreveu em palavras bonitas ou mal colocadas por alguém que não alcançou ainda entendimento lógico de formatar uma mensagem no comentário. Uma criança consegue conversar de algo que ela ainda não consegue discernir com palavras bonitas. Ou ela fala de maneira que ela acredita que entenderemos o que ela quer dizer. Não se pode entender realmente a consciência humana profundamente no que se trata mente consciente e inconsciente. Eu entendo que devemos, antes de julgar o dito cujo, amostrar, precisamos saber que o padrão de se expressar em palavras de entendimento lógico deve-se sempre analisar o que querem nos dizer. Nem sempre o comentário vem arrumadinho, por não existir um padrão de verbalização construtiva em sua consciência de criança para certos assuntos que se exige mais conhecimento de se colocar em palavras-chave no comentário. Foi o que eu entendi em seu vídeo, sem ofensa. Aí ele coloca assim: eu entendo perfeitamente que existe o ser humano adulto em sua semelhança em forma de criança, igual, abre parênteses, homem sem preparo, fecha parênteses, que está aprendendo a falar uma nova linguagem. Aí ele diz: o professor Astromar, igual, anagrama de amostrar, é uma dessas crianças que não aprendeu a falar com raciocínio lógico de entendimento aos que ouvem suas declarações. Ele apenas diz:
Eu li esse comentário, não sabia muito o que fazer com ele, né? Li, tá lido. Aí, pouco tempo depois, Marcelo coloca assim: gostaria que você me respondesse meu parecer desse meu comentário sobre esse assunto, se possível. E tudo isso em letras maiúsculas, né? Tá gritando comigo. Aí eu respondi da seguinte forma: nas suas palavras finais faltou uma palavra. E as palavras finais do comentário anterior de Marcelo foi assim: aprendeu a falar com raciocínio lógico de entendimento aos que ouvem suas declarações, ele apenas diz. Aí eu coloquei assim: nas suas palavras finais faltou uma palavra. Ele apenas diz, e eu acrescentei nada. Nada. Né? E Marcelo depois, ele escreveu assim: você chega a essa conclusão por não conseguir entender o que ele quis dizer, ponto de interrogação, ponto de exclamação, muito vaga essa conclusão, né? E, sabe, se você assistiu esse vídeo, você viu o outro comentário, nós temos, sabe, eu poderia estar aqui falando com você assim, olha, dizer assim, olha, a hermenêutica do soltar, ela é pré-consciente e pós-consciente ao mesmo tempo. Isso significando que essa transconscientização atravessa todo o processo cognitivo que cria uma amálgama que permite a consciência se libertar, usufruindo desta feita todos os preceitos formais e informais das potencialidades infinitas da hermenêutica profunda do nosso ser. Cara, olha, tem uma coisa, sabe? O nosso inimigo, o inimigo é o ego, né? Isso aqui, aquilo ali que eu coloquei no professor, sabe? Nesse vídeo aqui do professor Astromar, é o ego, é orgulho intelectual, é se amostrar, sabe? Veja bem, nosso ego, ele adora acumular conhecimento inútil, ele adora, ele sabe, é ler mais, é estudar mais, é aprender mais, e tudo isso em detrimento, olha eu falando bonito, em detrimento da prática. E toda teoria é cinza, só é verde a árvore de dourados frutos da vida, já dizia Goethe, né? Toda teoria é cinza, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Toda teoria é cinza, sabe? Eu posso dar aqui um curso de 3 anos, né? Você se forma, você é bacharel, né? Em andar de bicicleta, mas você nunca subiu em cima da bexiga de uma bicicleta, né? Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que eu passo para você é prática, é prática, é prática, é prática, é prática, sabe? Todo conhecimento intelectual é lixo. Se você for procurar os grandes mestres da humanidade, você vai ver que Jesus falava numa linguagem simples. Eu estava conversando com minha sogra hoje de manhã, e eu estava dizendo, leia as palavras vermelhas da Bíblia. Jesus, sabe, eu possivelmente, né, é possível que, eu tenho me interessado muito por teologia ultimamente, mas sabe, e tem alguns teólogos aqui no YouTube que eu gosto, né, que eu sigo, que são bem interessantes, tem algumas ideias bem interessantes, outras não, né, você assiste meus vídeos e eu espero que você tenha discernimento, né? Eu não sou seu guru, né? Eu não sou seu guru. Né? Se você não estiver assistindo os meus vídeos pensando, se você acha que tudo que eu falo é verdade, que eu sou, né? Então você está assistindo errado, né? E é assim como a gente deve assistir tudo, mas
Você sabe, os teólogos, eu estava conversando com minha sogra, eu estava dizendo, os teólogos hoje em dia são como, sabe, fariseus na época de Jesus, né? São fariseus, sabe, falam da boca para fora, são os doutores da lei, né? São os sofistas da Grécia Antiga. Os sofistas da Grécia Antiga estavam a fim de ganhar a discussão, né? É como advogado, às vezes eu brinco a respeito de advogados, você conta um caso para um advogado, aí você diz quem tem razão, aí ele pergunta qual dos dois é o meu cliente, né? E é engraçado, porque quando eu era mais novo, eu me divertia muito com isso, né? Eu me lembro que, às vezes, alguém falava sobre um filme que eu não havia assistido ainda, aí eu começava a discutir com a pessoa como se eu tivesse assistido o filme, usando apenas as informações de filme que eu tinha pego aqui e ali, ou o que essa pessoa tinha falado, né? E eu, dependendo da opinião da pessoa, a minha diversão era desconstruir a opinião que aquela pessoa tinha sobre o filme. Eu me lembro uma aula, né, que eu estava assistindo na universidade, e era uma aula sobre metodologia científica, né? E essa professora deu um texto para a gente, e ela estava ensinando a fazer resumo, não sei o quê, e sabe, a aula dela era muito chata. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei esse texto e botei em cima da mesa, eu nem olhei para o texto, eu não olhei para o título do texto. E eu conversei a aula inteira, ela formou grupos, e eu fiquei no fundo da sala batendo papo a aula inteira. Eu nem olhei para aquele papel. Eu não tinha a menor ideia do que tinha naquele papel. Aí a professora, para se vingar de mim, né, quando terminou, ela mandou todo mundo olhar para frente, terminou o tempo de grupo, de discussão, de não sei o quê, e ela olhou diretamente para mim, porque ela viu que eu não tinha olhado o texto, ela viu que eu não tinha lido o texto. Talvez ela não soubesse que eu não tinha nem olhado, eu não sabia nem o título do texto. E ela olhou assim para mim e disse assim, Paulo César. Eu disse, diga, professora. Ela disse, me fale o que você acha sobre o texto. Aí eu disse, eu discordo. Eu discordo. Aí ela olhou para mim assim e disse, como você discorda? Aí nesse momento, depois, logo assim, ao mesmo tempo que eu disse eu discordo, eu virei para ver qual era o título do texto. Eu nem me lembro qual era o título do texto, mas só vendo o título do texto, só com o título do texto, eu teci uma argumentação que a professora ficou de boca aberta, né? E eu quero lhe dizer o que é essa argumentação que eu fiz. Bullshit. Merda. Eu falei nada. Eu juntei pedaços desconexos de informação, né? E eu comecei a falar mal do texto pelo título. E a professora olhou para mim e ela disse assim, você realmente teve uma compreensão profunda do texto, eu jurava que você não tinha nem olhado para o texto. E eu olhei para ela e disse, para você ver, professora, a senhora não pode julgar as pessoas, né? Olhe, a pessoa, né, que Marcelo está se referindo, ele não falou nada. Agora eu vou lhe contar o grande segredo da hipnose, ok? Isso aqui é provado, ok? Isso aqui é pesquisa acadêmica, que eu vou lhe falar agora. 60 a 80% do que você lembra de uma palestra, você vai para uma palestra, você assiste aquela palestra, 60 a 80% do que você lembra não foi dito. Ninguém falou aquilo. Sabe, não é muito difícil você verificar isso na sua vida. Quantas vezes as pessoas chegam para você e dizem assim, você disse isso, e você olha e diz, eu não disse isso não. Você sabe que você não disse aquilo. Muitas vezes são coisas que você jamais diria. Você diria, olha, às vezes você pode até dizer assim, você disse que o céu era azul. Eu posso ter dito que o céu era azul.
Agora, você disse que Deus é uma criação do subconsciente, do id humano, né? Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Se você lembra disso, foi desse exemplo que eu dei agora, que eu nunca disse isso. Quantas vezes as pessoas chegam para você e elas têm certeza que você diz algo, e você olha para a pessoa diz com tanta convicção que você, muitas vezes é uma pessoa idônea, uma pessoa que você sabe que ela não estaria inventando alguma coisa. E você diz, eu nunca disse isso. Quantas vezes você chega para as pessoas e você diz assim, você disse isso assim, assim, a pessoa diz, não disse isso não. Eu não disse isso. Né? E você olha para a pessoa e a pessoa está sinceramente, ela diz que não disse aquilo, e você começa a duvidar. Né? Mas você lembra que ela disse aquilo, mas ela não disse. Né? Muitas vezes acontece da pessoa não lembrar que disse, mas acontece muito, de a gente inferir coisas nos outros, né? Então essa é a primeira parte do segredo da hipnose, certo? A segunda parte é o seguinte, a mente humana, ela é mestra, né? É uma máquina, sua mente é um supercomputador de criar significados, né? De criar significados. Então, por exemplo, você entra numa sala, aí as pessoas estão conversando, de repente elas param de conversar, né? Aí você já sabe que estão falando sobre você, aquele silêncio agora tem um significado e você já coloca um significado naquilo. Talvez o assunto tenha acabado, né? Você entra numa sala e as pessoas começam a rir, estão rindo de você, né? Talvez estejam rindo de algo que alguém disse, né? Pode ser que estejam rindo de você, mas não necessariamente, mas nós já damos o significado, nós já colocamos, nós já inferimos o significado. Então, obviamente, se eu for ler o texto que está nesse vídeo, eu vou entender muita coisa, né? Mas é balela, sabe? Se você pegar as palavras dos grandes mestres, você vai ver que eles falam verdades simples, verdades diretas. Né? Os teólogos, eles vão discutir o que é pecado, a natureza do pecado. Jesus não. Ele diz assim, se você olhar para a mulher do vizinho com desejo, você está pecando. É simples, é direto, é fácil de entender. Toda vez que alguém começar a falar para você com palavras bonitas, né? Desligue sua mente. É o ego falando com você. É o ego da pessoa falando com você. Ali não tem verdades. E se você encontra verdades, é porque, né, ali, tecido ali no meio da merda, desculpe a palavra, mas é isso mesmo. E eu quero ser enfático em relação a isso, né? Tecido ali no meio dali, você vai encontrar uma ou outra pérola que você vai, ou até se iludir que aquilo é uma pérola porque aquilo se assemelha a não sei o quê, né? Então, mais do que isso, quando você se pegar falando muito com autoridade sobre coisas que você nunca praticou, que você não conhece, solte, porque isso é orgulho. O ego ele quer se autorrealizar. O ego quer despertar a consciência. Só tem um problema. Consciência e ego são opostos. Você sabe o que é o contrário de consciência? Ego. Né? O contrário de despertar a consciência é o ego estar vivo em você. Quando é que você desperta a consciência? Quando o ego para de existir. Então, palavras bonitas, muitas palavras, né? Olhe para a pessoa e diga assim, me explique isso, como se eu tivesse 6 anos de idade. Porque se ela não puder explicar, se a pessoa começar com o entendimento cognitivo da consciência, quando o homem, criança, desperta no interior e quer se expressar mesmo sem saber as palavras que usa, porque não existe um padrão cognitivo para expressar certas... né? Não, eu não tenho paciência para isso. E quer um conselho? Não tenha paciência para isso. E quer um conselho
muito maior. Não tenha paciência com você se você começar com isso. Agora, aqui vai o grande segredo da hipnose, né? Quando você está fazendo um tratamento em hipnose, quando você está praticando hipnoterapia, você pode olhar para o seu cliente, quando ele está em transe hipnótico, e você pode olhar para ela e dizer assim: você vai encontrar um significado profundo que vai lhe ajudar a crescer nessa experiência. E assim que você encontrar esse conhecimento, assim que você encontrar essa verdade, nisso que essa pessoa lhe falou, que lhe feriu tanto, você vai crescer, você vai evoluir, você vai aprender, você vai internalizar esse conhecimento. E seja o que for que tenha acontecido, essa pessoa vai encontrar um conhecimento. Se a pessoa lhe disser que, é porque o que é que você está vendo na sua memória? Eu estou vendo um gato preto, e o que esse gato preto significa para você? Ela vai criar um significado, né? Você pode pegar qualquer livro, e se você for uma figura de autoridade, né? Se você tiver autoridade hipnótica sobre essa pessoa, você pode pegar qualquer livro e dizer assim: leia esse livro aqui de Pato Donald, porque nele existe uma grande verdade que vai transformar a sua vida. E você pode ter certeza que a mente dessa pessoa vai encontrar, criar, transformar, né? Inventar uma verdade ali dentro, tirando de alguma coisa, e vai transformar a vida dessa pessoa. Mas isso é verborreia quântica hipnótica. Sempre que você começar a falar com muito orgulho sobre conhecimento teórico, olhe para você mesmo e diga assim: eu vou soltar essa verborreia quântica hipnótica. E toda vez que alguém começar a falar bonito demais para você, não precisa insultar a pessoa não. Olhe para a pessoa e pense na sua cabeça: né? Vou soltar essa verborreia quântica hipnótica antes que isso me contamine e eu fique mais hipnotizado ainda, né? É verborreia. Verborreia. A verdade é simples. Se fosse complicada, todo mundo entenderia. Agora, deixe seu comentário aqui embaixo: bonito, feio, bom, mal, mas deixe aqui embaixo. E se você gostou, dê um like. Se você não gostou, por favor, dê o seu dislike, né? E se você gostou o suficiente, compartilhe esse vídeo. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe.